Agora a política, o Partido Democratas e o MDB anunciam nesta segunda-feira o afastamento do blocão da Câmara, em que se encontram os partidos do chamado Centrão. E para falar mais sobre essa decisão, nos atende gentilmente agora o líder do DEM na Câmara, deputado federal pela Paraíba, Efraim Filho. Tudo bem, deputado? Como é que vai? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Obrigado, Wando. Obrigado a todos vocês pelo convite. Saudar e dar bom dia a todos os nossos internautas, telespectadores, ouvintes. E realmente a matéria da segunda-feira, que repercutiu aí toda a pauta, especialmente política, foi a decisão do Democratas, em conjunto com o MDB, de deixar o Centrão, né, na busca de autonomia, buscar um reposicionamento do ponto de vista regimental, de plenário, porque até para nivelar a informação, né, com todo mundo que nos acompanha, quando um partido ele faz parte de um bloco, ele passa a ter apenas um líder, né, e é o líder do bloco. Isso limita razoavelmente a atuação daquele partido em plenário, requerimentos de urgência, destaques de votação. Então, o Democratas, passados esses 6 meses, né, de 2020, toma a opção, toma a decisão de seguir um rumo próprio que nos dará mais autonomia e mais independência para nos posicionar em bandeiras que são do partido, como foi a votação do Fundeb na semana passada. Mas, deputado, com a aproximação com o MDB, que a gente sabe também que é uma bancada que às vezes vai com o Centrão, às vezes vai com o governo e vota conforme depende o interesse. Esse novo bloco também não é um bloco que vai ter um líder? Como é que esse bloco vai funcionar na prática? Não, vamos lá, importante a sua pergunta. Não haverá novo bloco. Tá? Democratas e MDB se afastam do bloco do Centrão para seguir rumos próprios, né? A bancada ela será autônoma, então funcionará no painel como a bancada do Democrata se posicionando e a bancada do MDB também se posicionando. Então, apesar de termos saído juntos no movimento articulado, não significa a formação de um novo bloco. Deputado, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputado. Como é que está a postura do seu partido, do senhor e desse, que não é um novo bloco, mas desse movimento que se afasta do restante do Centrão, assim chamado? Qual é a postura em relação à eleição para a Câmara? Olha, Constantino, a eleição para a Câmara, primeiro, está muito prematuro, né, da gente ter que antecipar isso agora, nesse momento. Está muito cedo para começar. Então, o movimento, ele não teve a linha, né, de articular um nome para disputar as eleições da sucessão da Câmara. Isso está previsto apenas para após as eleições municipais, a partir de dezembro. Tá? Então, o movimento agora, nesse sentido, é consolidar um grupo que tem a maioria de 257 deputados. E aí você tem aquele núcleo independente que está atuando ali mais ao centro da Câmara dos Deputados, que reúne democratas, MDB, PSDB, a Cidadania. Aí você tem, em alguns momentos, partidos como o PV, o Podemos, né, o próprio PSL, né, que ficou ali sob o comando, né, hoje do Felipe Francischini, o líder. Então, esses partidos eles têm tido uma postura de nem ser, né, 100% base, né, votam com a agenda econômica, por exemplo, do governo, é o caso de democratas, tem identidade com a agenda econômica, mas em outras pautas acaba se afastando, né, divergindo daquilo que o governo encaminha. Então, a gente tem um pouco mais de independência para votar na agenda que nós temos identidade. A reforma tributária será um exemplo, por exemplo. O Democratas tem feito a defesa dessa reforma, mas não necessariamente o modelo que o governo apresenta. Então, eu acho que essa reforma tributária, ela simboliza muito bem, né, o que significa esse movimento, ter liberdade para poder escolher as pautas com as quais seguirão. Deputado Efraim Filho, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Bom dia, deputado. Eu queria centrar minha pergunta exatamente nesse tema que o senhor tocou. E, no fim, a agenda de reformas. O Brasil vai precisar aí de uma série de reformas econômicas para a economia retomar. A gente está vendo aí a profundidade dessa crise. Ao mesmo tempo, a gente tem um governo que já não tinha uma relação tão fácil com o Congresso,
E tudo indica que um Congresso mais fragmentado só dificulta ainda mais essa negociação e essa aprovação, né? Como é que fica, então, a agenda de votações do Congresso agora mais fragmentado e o governo tentando passar reformas aí para o Brasil voltar a crescer? Olha, Joel, na prática, esse movimento ele muda muito pouco em relação ao posicionamento global, né, de como esses partidos, no caso democratas e MDB, estavam se comportando. Ele muda, sim, na relação interna entre partidos. Então, a agenda das reformas, ela continua sendo absoluta prioridade, tá certo? O Democratas, ele trata a reforma tributária como essencial, principalmente para uma agenda pós-pandemia, uma agenda de retomada econômica, do Brasil reencontrar o rumo do desenvolvimento. Precisamos recuperar os empregos perdidos. Então, a luta, né, e acima de tudo, a priorização de agendas reformistas, especialmente a tributária, está no nosso radar totalmente. Inclusive, vamos, a partir de agosto, né, retomar essa marcha de audiências públicas, né, de audiências das comissões mistas, né, do Congresso Nacional, especialmente da comissão que já está na Câmara. Agora, haverá uma divergência que me parece que já está sendo superada, tá certo? Qual modelo seguir? O governo apresentou uma proposta que, no fim das contas, é um conjunto menor dentro de um conjunto maior, que é a PEC 45, que a Câmara já vinha levado adiante. Então, eu até acho que hoje estamos muito mais próximos de uma convergência de modelo do que estivemos no início do ano. Então, do meu ponto de vista, a perspectiva é positiva e eu sou otimista quanto ao caminhar da reforma tributária ainda nesse segundo semestre no Congresso Nacional. Ô, deputado, especificamente sobre o DEM, por que deixou para o DEM de ser interessante ficar com o Centrão? A aproximação com o governo? Não teve bronca, não teve briga, não teve confusão. É reposicionamento, sim, de autonomia da legenda. Um episódio que foi muito simbólico para que todos possam compreender. Na semana passada, votamos o Fundeb. O blocão, comandado pelo seu líder, entrou com requerimento de retirada de pauta da PEC do Fundeb, né, apoiado por uma adesão do governo. Nós tínhamos a relatora, o Democratas tem a relatora do Fundeb, que foi a professora Dorinha. Isso gerou um prejuízo e um ruído muito grande para a bancada, porque nós tivemos que estar subscrevendo, em tese, um requerimento de retirada de pauta do Fundeb, que era uma pauta defendida pelo Democratas. Então, para evitar esses dissabores, para preservar a autonomia do partido, para resgatar o nosso posicionamento, né, identificado com as nossas bandeiras, nós descolamos do Centrão, saímos do Centrão e resolvemos seguir em caminho próprio. Mais uma pergunta, Constantino. Sim, deputado, o senhor disse que há uma identidade maior com a pauta econômica, né? A pergunta que eu lhe faço é o que vocês condenam no resto das pautas, nas pautas de costumes, por exemplo, ou de endurecimento com marginalidade. O presidente Bolsonaro venceu com quase 58 milhões de votos e a população brasileira, de modo geral, uma visão mais conservadora do que as leis progressistas e lenientes em relação a essas coisas. Em que exatamente há uma divergência? Olha, a pauta da segurança pública, ela não é problema, tá, Constantino? A pauta da segurança pública, nós temos tido um alinhamento de fortalecimento e de combate ao crime. Uma pauta que é problema, a gente acabou de passar por ela. Você sabe que o governo resistiu até o último momento a votar o Fundeb, né? Principalmente na época em que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, estava ali sentado naquela cadeira. O próprio governo sofreu, né, o fato de ele fazer questão de não discutir o Fundeb. Achava que era uma pauta secundária na educação, enquanto discutir a ideologia fosse mais importante do que discutir os fundamentos e a gestão da educação. Então, esse sempre foi um ponto de atrito muito forte, e eu acho que a votação do Fundeb demonstrou isso, quando o próprio governo, de forma acertada, né, buscou esse espaço. E uma segunda pauta, você tem aí o tema dos cassinos, né, que o Ministério do Turismo, por exemplo, começa a tratar do tema. Você tem na questão ambiental a necessidade de buscar um equilíbrio de desenvolvimento sustentável, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, eu acho que essas pautas que são necessárias ajustes, né, nós temos buscado
um equilíbrio e esse é o caminho. Deputado Efraim Filho, líder do DEM na Câmara, mais uma vez, obrigado por nos atender. Bom trabalho, até a próxima. Um bom trabalho e um abraço a todos também. Bom dia e boa semana.